Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, fechamos a semana com a Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! Foi veto da semana. O Presidente da República vetou a lei que desagregava 135 uniões de freguesias e acabava por criar 302 novas freguesias, no fundo uma correção da lei Relvas, que agregou freguesias no período da Troika. A Assembleia andou a votar durante meses e mandou-me no dia 5 de fevereiro. E eu, menos de 8 dias depois, reenvio. Só tenho que esperar o Parlamento 15 dias. E ao fim de 15 dias, confirma serenamente, porque a maioria é esmagadora, a votação e fazem-se as eleições. Na sua opinião, não há nenhum drama com o calendário parlamentar e haverá uma reconfirmação em tempo útil das próximas eleições? É evidente. Eu pensei nisso. Helena Pereira, parece-te justo e válido este veto presidencial quando havia uma maioria tão larga na Assembleia da República para desagregar algumas das freguesias que Miguel Relvas e o Executivo de Passos Coelho agregou? Ruben, colocada a questão nesses termos, eu acho que um presidente pode sempre vetar, independentemente se a maioria é grande ou pequena. Acho que isso é um dos poderes do presidente. Claro. E portanto, houve alguma surpresa, não é? Porque havia indicações de que Marcelo poderia não se opor, não é? Até porque foi contra a lei Relvas. Exatamente, mas porque falou connosco aqui há uns tempos e deu a entender que não se oporia por causa disto ser feito em vésperas de eleições autárquicas. Mas acabou por usar, o argumento não foi só esse. Eu acho, aliás, o argumento mais, no fundo, preocupante tem a ver com a falta de transparência que ele diz em que todo o processo decorreu, porque ele diz que é impossível averiguar se o processo decorreu cumprindo todas os critérios para a desagregação de freguesias e que aquilo foi feito. No fundo, o que ele diz é que os deputados fizeram aquilo à porta fechada e cozinharam alterações entre eles. Não me lembro de haver um veto com uma crítica tão grande ao trabalho dos deputados. Se bem que para haver essa desagregação foi necessário um trabalho durante vários meses, para não dizer anos, entre assembleias de freguesia e assembleias municipais e, portanto, é um processo que não se resolveu apenas na Assembleia da República. Sim, não estou a dizer, agora, a suspeição que ele lança sobre o trabalho dos deputados é grave, atenção. É isso mesmo, esse é que é o grande problema. Marcelo parece aqui um bocadinho quase como o inimigo do poder local, já o foi na altura da regionalização. Está sempre desalinhado, não é? Está sempre desalinhado em relação aos momentos, porque quando foi também como tu dizias, como tu lembravas, quando foi a ler Relvas, regionalização. Ele foi duro. Está sempre desalinhado. Marcelo, eu acho que tem muitas dificuldades especialmente nesta coisa da descentralização de competências e tudo mais, de aceitar este tipo de coisas. Mas o que é certo é que uma boa parte destas freguesias, obviamente não vamos voltar ao mapa anterior à Lei Relvas, mas uma boa parte destas freguesias percebeu que funcionava melhor separada e não houve uma poupança de gastos assim por aí além, não é? Na realidade, os orçamentos eram divididos foram agregados entre as várias uniões de freguesia. Portanto, parece-te, Helena, que é razoável o PSD não dizer logo que vai votar da mesma forma e aprovar de novo esta lei? É estranho, porque o normal seria reconfirmar o diploma. O próprio Presidente ontem, quando fala, e é este som que ouvimos, ele diz, eu sei que eu vetei, mas eu sei que o meu veto pode ser ultrapassado e facilmente, porque há uma grande maioria. No entanto, o líder parlamentar do PSD diz que estão em reflexão. Ou é porque vão mudar de ideias, o que eu acho muito pouco provável, acho muito estranho, ou então podem achar que estão a corresponder ao pedido de reflexão do Presidente e, portanto, fingem que estão aqui durante uns dias a refletir, só para não parecer tão mal que fosse, sem logo, passado 5 minutos, como fez os partidos de esquerda, dizer que vão reconfirmar. Portanto, pode ser um gesto só de cortesia em relação ao Presidente.
Helena, mas já agora não quero parar este soundbite sem te picar um bocadinho, porque eu acho que nós temos opiniões contrárias sobre esta reposição das freguesias. Eu acredito que o poder local, e quanto mais próximo esteja das populações, mais eficiente ele se pode vir a tornar. Portanto, eu acho que tu tens a opinião contrária neste aspecto. Tu és contra esta desagregação. Qual é que é a tua razão? Eu sou a favor da agregação. Sei que há problemas, e alguns foram corrigidos e há outros que ainda estão por corrigir, mas por princípio sou favorável à fusão de freguesias. E, em alguns casos, o que nós assistimos é, e como tu falavas há pouco, houve freguesias. O que eu queria explicar é, o facto de as freguesias terem agregado não quer dizer que elas tenham ficado mais longe das populações, porque em muitos casos tu tens duas freguesias que se juntaram e as duas freguesias mantiveram Os balcões, sim. Os dois balcões e o atendimento, a proximidade às populações, estás a perceber? E, portanto, a ideia que quando se funde freguesias, os órgãos locais ficam mais longe das populações, também não é bem assim, porque depois tu tens uma freguesia que tem dois ou três polos espalhados pelo seu território, portanto chama-se uma freguesia, mas na prática existe essa proximidade, e o que interessa não é se há uma, ou são duas ou são três, é se existe ou não essa proximidade, e portanto eu sou favorável à racionalização das freguesias. Eu acho que há casos e casos, não é? E aquilo que aconteceu foi que existem critérios claros, número de eleitores e uma série de procedimentos, nomeadamente a votação em Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, que acho que tornaram, no fundo o que fizeram foi corrigir um bocadinho aqueles erros da Lei Relvas. Tínhamos uma freguesia, por exemplo, no concelho de Alcácer do Sal, com uma área maior do que a região autónoma da Madeira, não é? E, portanto, há certas, coisas não faz sentido. que têm de ser corrigidas. Há outras, obviamente, há outras uniões de freguesia que ganharam com estar unidas, né? Estavam-me a lembrar do caso de São Bento da Na Loura, que fica no Alentejo, e que tinha 20 habitantes, uma coisa assim do género. Isto não faz sentido uma freguesia ter... Isso com a lei de 2013 deixou de ser possível. Ter 20 habitantes, não é? Mas encontrar aqui um racional que não afaste o poder local das populações e que também seja viável em termos de racionalidade para a existência de uma freguesia, não é? É só que este tema das freguesias e dos municípios, há aqui um problema. Historicamente, servia este tema para os partidos ganharem votos e agradarem às populações. Claro. E houve também coisas mal feitas, em que eram prometidas as elevações a município de sítios só porque era simpático e aquela pessoa, enfim, queria ganhar o apoio da sua região. E, portanto, este é um tema muito delicado, porque este sim envolve muito esse caciquismo. Lembramos-nos dos casos de Canas, de Senhorim e de Fátima, que foram votadas na altura por Jorge Sampaio e que levaram uma polémica desgraçada naquelas populações, porque, pronto, o mapa dos concelhos ficou... Lá está, mais um presidente que andava às turras com o poder local. Exatamente. Helena, um beijinho, até segunda-feira. Até segunda-feira, bom fim de semana. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.